Antigamente, poluição era sinal de progresso, mas esse conceito foi mudando. A partir das técnicas de remediação, evoluiu para a produção mais limpa e a ecologia industrial. Isso afeta diretamente as indústrias que têm que se adaptar a essas novas regras ambientais. Hoje, desenvolvimento é reduzir impactos ambientais e praticar a sustentabilidade. Para falar sobre produção mais limpa e ecologia industrial, nós convidamos o professor Dr. Biagio Fernando Gianetti, com mestrado e doutorado em Ciências pela USP e também professor do Programa de Pós-Graduação de Engenharia da Produção aqui na Unip. O professor Biagio possui mais de 200 trabalhos publicados, incluindo livros, artigos e palestras que tratam de produção e meio ambiente. Muito obrigado pela sua presença, professor Biagio. Tá bom, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você. Muito bem, então vamos começar já explicando para a gente o que é produção mais limpa. Ok, você usou o termo correto, mais limpa. Né? Às vezes o mais limpo parece que é exageradamente limpo. Não, significa que nós comparamos um sistema de produção a um diferente, a um melhorado, um que tem uma melhoria. Qual seria essa melhoria? Reduzir os impactos ambientais. Então, a ideia da produção mais limpa é que nós podemos atuar numa melhoria contínua nos sistemas de produção e ir reduzindo os custos ambientais, os impactos ambientais. E temos dois tipos de custos ambientais. O consumo de recursos, reduzir o consumo de recursos, fazer mais com menos, usar menos água para produzir a mesma quantidade de produto, de serviço, menos energia elétrica para a mesma quantidade de produto, serviço e assim por diante. E reduzir as emissões líquidas, gasosas e sólidas. Então, a gente tem um sistema de produção, age sobre ele e o torna mais limpo do que era no passado. Nunca se tornará limpo, sempre terá custos ambientais. Vai melhorando. Irá melhorando, exatamente. Vamos começar do começo, né? Sim. A gente brinca. Eu fiz uma abertura falando que antigamente sinal de progresso eram essas indústrias soltando essas fumaças todas. O que aconteceu? Qual foi o incentivo que o Brasil deu para que essas indústrias acontecessem e ficassem aqui no Brasil? E em que momento teve essa mudança de percepção de que esse caminho era um caminho errado? Muito bem. Tudo isso vem acontecendo por uma motivação assim muito pragmática, muito simples. Percebemos que a poluição tem um grande custo para a sociedade. Um custo para a sociedade muito elevado. Então tem um custo à saúde, tem um custo a nosso lazer, a nossos recursos. Então nós estamos produzindo bens, mas estamos diminuindo a nossa qualidade de vida. Ótimo. E isto foi percebido nos anos 70. Nos anos 70 houve um movimento no mundo inteiro, com vários pesquisadores, vários movimentos também civis, que vinham reclamar justamente que essa mudança, que era necessária essa mudança. Então nós atingimos, ao redor dos anos 70, um ponto crítico, onde a poluição era exacerbada, onde o crescimento da população era elevadíssimo. Sim. E os anseios de desenvolvimento eram muito elevados também. Não? O problema estava diante de muitos problemas. Como é que fazia para continuar desenvolvendo e parar aquela poluição que estava acabando com o mundo? Então, exatamente. Aquilo que parecia, até um certo momento, progresso, deixou de ser progresso. Porque ele tinha um custo maior que o benefício que gerava. Custo de doenças, você está falando? Custo de muitos tipos, exatamente. Um desses custos, doenças. Certo? Que as doenças respiratórias, por exemplo, que há nas grandes cidades, é um custo que é medido, que é avaliado. Se sabe quantas pessoas têm morte prematura ou têm invalidez por causa da poluição. Isso é conhecido atualmente. Tá. Isto não somente nas cidades. No meio rural, as práticas agrícolas que se usam grande quantidade de agrotóxicos, pesticidas, defensivos agrícolas, podemos chamar de qualquer maneira, são substâncias tóxicas. Quando usadas em grande quantidade e sem cuidado, trazem graves problemas à saúde. Então, às vezes, as pessoas dizem, vou morar no campo. Muitas vezes, o campo é um local muito poluído.
Então, essa mudança começou a ocorrer nos anos 70, Ok. foi evoluindo, certo? E hoje em dia são políticas de governo. Mas é uma mudança mundial. Uma mudança mundial, Tá. necessária. Não estamos falando de alguma coisa idealizada, alguma coisa que nós queremos porque acreditamos. Seja um mundo Não é uma melhor, crença não é somente. Exatamente, não é uma crença subjetiva. Tá. É uma crença objetiva, baseada em fatos. Em fatos. Os fatos são que nós temos que ter um desenvolvimento sustentável, assim, que permaneça. É bom explicar, né? Quando a gente fala um desenvolvimento, porque é bonito falar, né? Sim. A sustentabilidade, movimento sustentável. O que é realmente um movimento sustentável? Movimento. A sustentabilidade que tanto se fala e todo mundo hoje em dia quer praticar. É alguma coisa muito antiga. Está em nossos genes. Nossos genes está um instinto de sobrevivência, Ok. certo? Em nossa alma, podemos dizer assim, nosso coração, nós queremos dar a melhor vida para nossos filhos, para nossos netos, assim por diante. Então nós temos, culturalmente e biologicamente, nós estamos programados para continuar, para dar continuidade. Nós sabemos que nós vamos viver por um certo período, queremos ter uma vida a melhor possível, mas queremos deixar sempre um legado em nossa família, em nossa comunidade, assim por diante. Então, isto é muito antigo. Só que, modernamente, isso se chama desenvolvimento sustentável, que a sustentabilidade é a permanência com qualidade de vida. Certo. E a gente, por exemplo, vamos falar de um tema muito simples, a água, né? Nós queremos que nossos filhos tenham boa água para beber. Sim. Certo? Isso que nós queremos. E como que nós vamos fazer isso? Cuidando dela, de várias maneiras. Uma dessas maneiras é a produção mais limpa. Que a gente consuma água, que a gente use a água, que é muito importante para a vida, para a produção, mas que a gente a conserve. Então, falando da água, já que você deu como exemplo, como seria a produção mais limpa da água? Seria fazer o uso dentro da capacidade de regeneração dela. Ou seja, por muito tempo não, ainda continuamos a pensar de que o crescimento é ilimitado. Crescer, né? Quer dizer, tem lugar para ir tudo. Podemos fazer uma crítica muito simples aos governos em geral, não somente os governos brasileiros em geral. Estão muito preocupados com indicadores econômicos de crescimento. Então, por exemplo, o PIB sempre comparado a um ano ao outro, a uma nação a outra. E o crescimento é alguma coisa que está culturalmente, que a gente aceita, não? Que nós temos que crescer. Que as cidades não têm limite. Nós olhamos para essa cidade aqui, não? Esse horizonte, não? E dizemos, até onde pode crescer São Paulo? Não? E vai crescendo. Eu vejo lá umas montanhas e digo, sim, eu tenho mais espaço. Tem espaço ainda, tem né, espaço, para crescer. Mas é irreal. Porque uma cidade desse tipo precisa de recursos. Um dos recursos é a água. Nós estamos em cima de uma região rica em água. Não faz sentido que a gente venha captar água a 200 quilômetros, a 100 quilômetros. Sim. Não faz sentido. Se nós moramos numa cidade que está cheia de nascentes. Então, o que foi feito nessa cidade, não somente em São Paulo? Nós fechamos os rios, os usamos como canais de esgoto, os contaminamos e vamos procurar água limpa muito longe. Olha. Então, nós vamos retirar água de outras regiões e vamos tirar a capacidade dessas regiões de se desenvolverem. Porque Claro, quando nós tiramos tirando água de lá para cá. Exatamente. E poluindo os nossos rios daqui. E nós pegamos essa água, a deixamos suja e a devolvemos para outra região e retiramos a capacidade de desenvolvimento de outras regiões. Isso não é desenvolvimento, digamos, de uma forma positiva. Mas isso aconteceu, no caso, isso acontece com várias cidades, né? Sim, não é só com isso São Paulo. Isso é um problema mundial, não somente um problema de São Paulo. Não é uma característica única de São Paulo. Quer dizer, foi feito de forma errada e vocês estão tentando... E vocês, estou te Sim. colocando no meio, afinal de contas, Sim. você faz parte, aliás, é até bom colocar, aproveitar isso, a Unip, né? Ela faz parte dessa assinatura que existe em prol a um mundo melhor e a sustentabilidade com a ONU, não é isso? Exatamente. Então, essa é a preocupação também, justamente na pós que você... A Unip realiza pesquisa nessa área, no programa de pós-graduação em Engenharia e Produção, na área de sustentabilidade, de produção e meio ambiente,
E nós somos signatários, a universidade e o programa de pós-graduação somos signatários de uma declaração internacional da ONU, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, uma declaração que nós temos a obrigação de promover a produção mais limpa. Ok. Promover em vários sentidos. Promover conhecimento e divulgar esse conhecimento. Que é o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Né? É uma dessas atividades. Isso que a gente, voltando para o assunto da água, dessa bagunça toda que foi feita. Isso foi feito porque foi um mau planejamento e as cidades são mal planejadas. É por isso que acontece esse... Não somente isso, é a visão. É uma visão cultural. Ou seja, nós acreditamos que o crescimento é limitado. Existia espaço, existia água, podíamos crescer. E esse crescimento foi baseado nisso. Mas já chegamos aos limites. Já estamos percebendo que há um limite de crescimento. Não? Então não é que foi planejado com o conhecimento que existia na época. Okay. Foi bem planejado. Okay. Para o conhecimento que existia na época. Se acreditava que era assim, porque esse era o conhecimento que existia. Mas hoje percebemos que não. Tá. Então nós temos que ter um controle da população. Nós temos que ter quando eu falo controle da população, falo de um crescimento populacional responsável. O Brasil, por exemplo, ele tem 200 milhões de habitantes. A capacidade de aumentar essa população. Nós temos muitos recursos. Não? Mas, antes disso, temos que melhorar a qualidade de vida dos atuais. Não? E quando certo? Você fala que a gente tem que melhorar, antes de crescer mais, isso é que você chama de de fazer um retrocesso na logística? É isso? Voltar um pouco o tempo, quer dizer, no caso, você, antes de crescer, arrumar a casa. Exatamente. Exatamente. É possível isso? É possível. O ser humano tem capacidade para muitas coisas. Nós temos inteligência para fazer muitas coisas boas. Então aí se trata de conscientização da população, porque a população precisa ajudar, não só... Se trata de muitos aspectos. Se trata de educação, se trata de tecnologia, existem muitos aspectos envolvidos. Muitos aspectos. Mas nós somos capazes, nós temos a capacidade de fazer um mundo melhor. Todos nós queremos isso. E por onde a gente pode começar esse conserto? Já estamos a caminho. Desde os anos 70 que estamos fazendo isso. Desde os anos 70? Claramente sim. Com esses conceitos que estamos agora falando aqui, sim. A partir dos anos 70, há um movimento claro na humanidade, um movimento claro, em busca da melhor qualidade de vida, mas que se mantenha, que seja sustentável. Isso chamamos de desenvolvimento sustentável. Okay. Não? E há muitas maneiras de fazer isso. Há muitas Quais são as principais características de um bem produzido segundo os critérios da produção mais limpa? Bom, basicamente, se eu tenho esses 2 copos d'água aqui, eu não sei diferenciar como foram produzidos. Não tenho como diferenciá-los. Tá. Não? Ou seja, esse realmente é uma pergunta que é chave, não? Porque eu, como consumidor, por mim próprio, pelos elementos que eu tenho, não consigo diferenciar se essa água foi produzida onde, como e isso aqui. Então, preciso de uma informação. Sim. Então, existem maneiras de comunicar isso. Existem selos, existem certificações. Controles, realmente. Controles. Então, existem controles de legislação, mas existem também ações voluntárias. Porque as empresas perceberam que isso já é uma necessidade e que o consumidor começa a quer diferenciar um produto do outro. Então, aquele produtor que ele tem um diferencial, ele vai comunicá-lo. Então, já existem embalagens, já existem propagandas, isso já está sendo comunicado. A minha empresa é uma empresa responsável, a minha empresa se preocupa pelo meio ambiente, se preocupa pelas pessoas. Existem no mercado de ações, na Bolsa de Valores, existem empresas sustentáveis. Existe um mercado para o investidor que quer investir nessas empresas. Olha que bacana isso. São diferenciadas, diferenciadas. Então já há muitas coisas que conseguem diferenciar. Haverá mais. As empresas que não façam isso não vão ser competitivas. Estamos falando isso nas próximas décadas. Não estamos falando de alguma coisa daqui a 50 anos, alguma coisa assim. Isto é um movimento muito rápido. Isto gera barreiras alfandegárias. Países já não compram produtos que não são produzidos de forma correta, que têm trabalho infantil, que usam recursos de maneira inadequada e assim por diante. Olha, é muito importante isso. Nós vamos falar no próximo bloco, porque você vê a ideia, então,
se você não tiver dentro dos parâmetros, se você não tiver apostando e fizer com que a sua empresa entre nessa onda de sustentabilidade, você pode ter prejuízo e ficar fora do mercado. Um instante só, a gente já volta. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Estamos de volta, hoje conversando com o professor Dr. Biagio Fernando Gianetti, que é professor do programa de pós-graduação em Engenharia de Produção da Unip. No primeiro bloco, nós encerramos falando que muitas empresas têm que se adaptar com a sustentabilidade, se preocupar com o meio ambiente, desde os anos 70, inclusive, já estão se adaptando. Por quê? Porque elas ficam fora do mercado, né? Você até citou em relação à Bolsa. Hoje em dia, a empresa tem orgulho em dizer, olha, compre o meu produto porque eu sou uma empresa sustentável. É isso? É isso mesmo, exatamente. Agora, é um discurso que não se pode manter muito tempo se ele não for verdadeiro. Ah, mas como assim? Se uma empresa faz propaganda, digamos, cosmética, ela declara, mas na verdade ela não faz de fato nenhuma dessas ações. Está mudando apenas porque gera economia. Exatamente. Apenas pelo incentivo Isso da vai economia. se perceber com o tempo. Isso vai se perceber com o tempo, porque o próximo passo vai ser a certificação baseada não somente nas declarações, não somente nas ações, mas também nos fatos, nos resultados. Ok. Então já há movimentos, eu estou falando movimentos de governos, políticas públicas, onde já há uma obrigação de atingir certos níveis de redução da poluição. Por empresa, você está dizendo? Não, por exemplo, a emissão de CO2. Os governos já há muito tempo vêm negociando reduções na emissão de CO2. E isto em outros tipos de também. Tá? Então, já há a necessidade de mostrar fatos. Se adaptar realmente a essa regra. Se adaptar. Não somente dizer, eu estou fazendo uma ação, eu faço reciclagem, eu... Vai ter uma cobrança de resultado, é isso? De resultado, exatamente. De resultado. Não? Então não vai ser, num futuro muito próximo, não vai ser aceito que uma empresa tenha um consumo exagerado de água, por exemplo. Ok. Não? Existirá um nível de produção e um nível aceitável de consumo de água. Não? E como que é o processo da mudança, né? De uma empresa que soltava lá os seus gases todos, cheio de chaminés escuras, e essa mudança, ela é uma mudança de tecnologia, é uma mudança de cultura? Como funciona? É muito gasto para essa empresa? Essa pergunta é muito boa, porque mais do que tecnologia é cultura. Nós temos uma experiência no programa de pós-graduação, nós trabalhamos com uma média pequena empresa. As grandes fazem isto com uma certa facilidade, porque elas têm muita estrutura, têm capital, então elas conseguem se adequar, conseguem mudar tecnologia, conseguem fazer muita coisa. Mas as médias empresas e as pequenas têm maior dificuldade. Nas pequenas, geralmente, os proprietários estão na frente do negócio. Sim. Então elas têm muita dificuldade. Mas nós trabalhamos com uma empresa de médio porte no Brasil e as soluções foram dadas pelos próprios operários. Interessante. Então, por exemplo, nós perguntamos assim, no seu setor, qual é o maior consumo que tem? Eletricidade. Como que nós podemos reduzir? Eles sabiam como fazer isso. Eles tinham propostas. Olha que interessante. Eles tinham propostas. Então, é um movimento cultural mais do que tecnológico. Às vezes a gente se engana muito, né? E o movimento cultural é mais permanente que o tecnológico. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos colocar células fotovoltaicas que se desligam e ligam em função da iluminação, da luminosidade. Tudo bem, podemos trabalhar nesse ambiente, mas chegamos em casa, não temos cuidado com nossa luz, porque nós não temos esse recurso. Ok. Quanto nós nos acostumamos, nos educamos a cuidar desse recurso, em casa também o fazemos. Entendi. Entendeu? Não adianta ser só da boca para fora, então. Nós, nas empresas, temos torneiras que você pulsa elas
e dá uma certa quantidade de água. Em casa não temos isso. Nós abrimos a torneira e deixamos. É verdade. Então, o que acontece? Não fomos educados. É verdade. Então, é mais importante a educação que a tecnologia. Porque se eu me educo para qualquer torneira, eu vou evitar o consumo dessa água que não preciso. Então, a educação é o principal passo, que é a mudança cultural. Então, é mais mudança cultural do que tecnológica. As tecnologias existem, mas as tecnologias também têm um custo. Tá? Mas existem tecnologias muito baratas, mas para isso se precisa de cultura. Então, mas e esses vícios todos, né? Porque a gente pode fazer isso com uma geração que está estudando, né? A gente já começa hoje em dia, o próprio objetivo, o NIP, a ensinar isso para as crianças aprendem, elas vão criando essa cultura. Mas existe esses vícios antes dos anos 70, de pessoas muitas vezes que não se adequam, não conseguem muitas vezes entrar no mundo digital, né? Sim. Né? Essa mudança de gestão também é muito importante, né? Sim. Não pode ser uma coisa retrógrada. Tem que mudar. Mas não é só essa geração nova que está chegando. Mas é possível. Né? É possível, Silvia. Não há nenhum problema, não. Não é nada tão difícil de fazer. Eu sou dessa geração antiga, certo? Eu sou dessa geração antiga e eu vi essa mudança em mim mesmo, né? Essa mudança aconteceu. Eu vi que o mundo mudou e que eu tive que mudar junto com o mundo. Então essa mudança acontece normalmente. Então não é, eu acho que não é uma barreira a idade, não. Existem muitos jovens que são muito conservadores, que ainda pensam de forma muito consumista. Então é mais uma decisão particular de perceber as coisas também, ter uma sensibilidade, mas os governos têm muita responsabilidade sobre isso, né? Que são as políticas públicas, né? Isso é muito importante. De tornar isto mais visível. Vocês também, que vocês comunicam para as pessoas, também têm uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade compartilhada por todos. Então é possível, sim. Não vejo dificuldade a geração, uma geração com relação à outra. É o que a gente estava falando, né? Mudar a atitude, tirar esses vícios, que é uma mudança cultural. Agora, por exemplo, no caso da empresa, só a mudança tecnológica já é o suficiente para o processo da produção mais limpa? Não. Só a tecnologia não. Então é aquilo que a gente não falou, é alguma tem que coisa, mudar não, tudo. A produção mais limpa não é uma coisa que você compra. Não vem num pacote, você não pede pela internet, entregam para você, você pluga e funciona. Tá? Não é dessa forma que funciona. A produção mais limpa começa assim. Primeiro, queremos mudar. Então tem que ter uma mudança da diretoria. Uma decisão de quem pode mudar na empresa. Depois tem que se formar equipes multidisciplinares. E essas equipes vão fazer uma contabilidade dos consumos atuais. Quanto consumimos? Onde gasta mais. Exatamente. Eles vão fazer um mapeamento. E aí vão procurar soluções e vão ver os custos. Então vão fazer uma planilha de custos de implantação e benefícios. Tá. Então eles vão tomar as decisões que têm maior impacto para a empresa, aquelas que trazem mais economia com menor investimento. Não? E isso é feito progressivamente. Então isto se instala uma cultura interna da empresa. A cada processo que se faz um ciclo, se retorna de novo, se diz agora vamos procurar outro objetivo de redução. Vimos que o segundo consumo era energia elétrica, vamos reduzi-lo. Vemos que agora o consumo era elevado de papel, vamos reduzi-lo. E assim vamos ciclo a ciclo. E a economia é muito grande depois que você... Enorme, Silvia. Enorme, Silvia. Porque o que você disse, a palavra-chave é vícios. Há muitos vícios, muitas coisas que são feitas de forma rotineira e se dizem, fazemos assim, sempre fizemos assim, deu certo, mas muitas vezes dá para melhorar. Trazendo para a nossa vida em casa, os nossos vícios, quais são os piores vícios que a gente tem? Além de deixar Silvia, a torneira aberta, que a gente já sabe. Bom, por exemplo, em resíduos, que é um problema muito grande, né? Eu sempre digo assim, né? Quando eu era adolescente, existia uma mágica na minha casa. Uma mágica assim, que era muito clara. Eu saía de manhã, chegava, a minha cama estava feita.
aquele copo que eu tinha tomado café com leite estava limpo, estava no seu lugar. Assistia uma pessoa, algum ser mágico que fazia tudo isso. Na cidade também. Nós colocamos o lixo na calçada, desaparece no outro dia. É verdade. Ele vai embora. Ele vai embora, é uma coisa mágica, incrível. Então eu posso produzir quanto lixo eu quiser, coloco 5 sacos de lixo, no outro dia desaparece. Se a gente acompanhasse esse lixo, nós veríamos o esforço que nós fazemos para retirar todo esse lixo e levá-lo para algum lugar seguro. Porque ele tem grandes custos à saúde humana, não? Aquilo tem agentes infecciosos, não? Não somente o dinheiro que estamos descartando em embalagens e coisas. Bom, eu faço uma experiência muito simples na minha casa. Eu não sou um ambientalista profundo, não sou uma pessoa que... Não, mas acho bacana aprender, mas eu quero digo aprender assim, também. eu quase não gero lixo na minha casa. Não gera lixo. Quase não gero lixo. Primeiro, escolho produtos com menor embalagem. Melhor embalagem. Com menor. Menor embalagem. Tento não comprar produtos com embalagens desnecessárias. Por exemplo, iogurtes, embalagens muito lindas, lindíssimas, são pequenos volumes. Compro um volume grande. Compro um grande não de uma preciso, vez. não preciso comprar um volume tão pequenininho e gerar por semana. Quem toma iogurte, gosta de tomar iogurte, faça a prova, colecione os copinhos e veja quantos você gerou. Entendeu? Quantos copinhos você gerou. Então, não precisamos dessa embalagem tão pequenininha. Quer dizer, o nosso desafio é gerar pouco lixo. É isso? Penso que sim. E quando geramos lixo, dar um destino para ele, que não seja a nossa calçada. Como assim? E aí, Claro. faz o quê? Tem pontos de reciclagem, eu posso separar, posso limpar e levo para diferentes pontos que vão reciclar, cooperativas. Isso em São Paulo tem muitos lugares que fazem isso. Lixo orgânico, que outra boa parte do nosso lixo, de 50% a 60% ou mais, é lixo orgânico. A gente compra cenoura, você viu que tem outra coisa também muito estranha, não? Compramos os legumes, temos a mesma quantidade de legumes e a mesma quantidade de lixo. Se gera uma quantidade enorme de lixo quando limpamos os legumes. Podemos fazer compostagem, podemos ter jardins, pequenos jardins em casa e usar estes compostos orgânicos. É um passatempo. Entendi. Eu tenho minha jardineira, que é muito pequenininha, já tive abacaxi, um abacaxi. Não vou viver dos abacaxis que eu planto, mas é uma delícia, Silvia. É uma alegria crescer um tomate, crescer não sei o quê, é uma alegria, certo? E se você tem crianças, um passatempo melhor do que esses, certo? Que você pode fazer com teu lixo. E então essa reciclagem que tem, principalmente quem mora em condomínio, isso é muito importante nessa separação. É a nossa contribuição, a gente está chegando no final do programa, é a nossa contribuição para que realmente essa cultura mude. Então, não mude não só nas empresas, mas também dentro de casa. É o que você falou. Não adianta nada você na sua empresa fazer tudo direitinho e depois chega em casa a gente não faz nada direito. Exato. É por aí. Só para a gente terminar e você deixar uma mensagem em relação a tudo que foi dito aqui. O que é importante? Eu gostei muito da entrevista, Silvia, porque... O que é mais importante a gente guardar nisso? É que é possível construir um mundo melhor, que nós participamos nessa construção desse mundo de muitas maneiras, quanto votamos, quanto estamos na nossa casa, no dia a dia, certo? Então, estar mais conscientes, certo? E se somos empresários, temos uma responsabilidade também nesse aspecto. Se somos professores, temos outra responsabilidade. Então, cabe a todos. Esse desenvolvimento sustentável cabe a todos. É isso aí. O mundo se unindo para realmente, é o que ele falou, o legado que nós vamos deixar. Nós estamos vivendo nesse mundo hoje. Mas e os nossos filhos? E os nossos netos? Em que mundo viverão? Não é? Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Adorei, muito obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.